Graças a Deus, saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma lição da Escola Dominical. Estou alegre de estarmos iniciando e aprendendo, a palavra de Deus. Mais uma lição que vamos estudar sobre Salmos neste domingo. Nós vamos trabalhar no Salmo, na lição 7, que tem por título Confiança em Tempo de Aflição, 17 de maio de 2020. O textuário da revista: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Salmo 56, versículo 11. Eu convido a você a pegar a sua Bíblia e abrir no Salmo 56. É o salmo que iremos estudar na escola dominical neste dia. E ele está usando como textuário o Salmo 56, versículo 11. Nós vamos ver alguns versículos dentro do texto do Salmo 56 e trazer uma aplicação prática para as nossas vidas. Nós vamos ver o dia a dia, o contexto histórico que também está no Salmo 56. Peço, divulgue esse vídeo aos seus amigos, do trabalho, escola, faculdade, divulgue o canal da igreja. É importante, nós estamos divulgando e mostrando às pessoas o trabalho que essa igreja está fazendo. A Assembleia de Deus aqui na QNL5, Taguatinga Norte. Você que está nos ouvindo. Pegue sua Bíblia, Salmo 56, nós vamos trabalhar nesta lição da Escola Dominical. A revista, como já vimos, tem o título Confiança em Tempo de Aflição. A verdade aplicada. Uma firme confiança no Senhor é resultado de uma experiência pessoal com Ele e fundamentada na Palavra de Deus. Duas coisas aí importantes que a gente vai falar muito. É sobre confiança e experiência pessoal. Não tem como não ter confiança sem ter experiência naquilo que eu estou acreditando. Se realmente eu confio no Senhor, é porque eu tenho experiência nele. Se eu tenho experiência com Deus, eu confio no Senhor. Quais são os objetivos da lição? Primeiro, apresentar o contexto histórico do Salmo 56. Observar aspectos da oração que Davi apresentou a Deus. Ensinar que devemos ter plena confiança no Senhor. Nós vamos tentar trabalhar nesses três aspectos, nesses três objetivos do Salmo 56. Eu quero até ler todo o Salmo 56 com vocês, não só o texto que foi citado, certo? Eu vou ler o texto de referência. Salmo 56, são o versículo 1, 3, 4, 5, 6 e 8. Versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo o dia. No dia em que eu temer, hei de confiar em Ti. Em Deus louvarei a Sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? Todos os dias torcem minhas palavras, torcem os meus pensamentos, são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Tu contaste as minhas vaqueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, são elas no teu livro. O versículo 8, ele é muito bonito, se nós formos a fundo ver essa questão. Eu vou ler novamente o versículo 8 do Salmo 56. Tu contaste as minhas vaqueações. Na NVI, eu estou até com a NVI aqui, eu vou ler dentro da NVI, o versículo 8 vai dizer o seguinte, Salmo 56, versículo 8, registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Interessante. Esse contexto, nós vamos falar um pouco sobre isso dentro do Salmo 56, essa oração de Davi. Na introdução da revista, os percalços fazem parte da vida cristã, mas não pode ser paralisado por eles. O enfrentamento passa por uma firme confiança em Deus, que nos chamou para sermos seu povo e poderoso para nos guardar até o fim. É como a gente tem falado nesses dias dentro da escola dominical. Parece que nesse tempo de crise que estamos vivendo,
esse isolamento, essas dificuldades, os salmos vêm para nos trazer um conforto, nos trazer uma alegria, uma esperança em nossos corações. Então, no Salmo 56, ele é um chamado lamento. Como a gente vê as divisões do Salmo, é um chamado Salmo de Lamento. É quando o salmista se encontra em desespero, numa situação assim muito triste. E ele faz esse cântico, essa oração. Nunca vamos esquecer que quando a gente está estudando o livro de Salmo, nós estamos estudando cânticos que foram introduzidos, cantando a história do povo de Israel, desde a criação, desde passagem pelo Egito, a conquista da terra prometida, a história dos reis. Então, os salmos são cânticos que relatam estas situações da vida de Davi, de outros salmistas. Estão cantando a vida, a história deles, as suas perseguições. E foi transformado em cântico dentro desse livro de cântico, o que para a gente seria uma harpa, na nossa harpa cristã. Para eles é uma harpa de hinos de adoração, essa junção desses livros, a junção desses cânticos como salmo, vai acontecer lá no período babilônico. Esses vários cânticos que havia dentro de Israel é registrado dentro essa junção toda, lá no período babilônico. É lógico que bem antes já vinha Davi e outros registrando esses cânticos, em vários livros em que se cantavam em situações diferentes, festa do templo, Páscoa, dias de lamentações. Então, lá no período babilônico, vai ser a reunião de um único livro que a gente vai conhecer como Salmo. É o que a gente vai ver. Nós vamos falar um pouco sobre o contexto histórico do Salmo 56. Eu vou ler algumas slides com você, para nós falarmos sobre esse contexto histórico e depois entrarmos na aplicação de dentro do Salmo 56. No Salmo 56, Davi expressa a situação complicada em que se encontrava. 1.1, o cântico das mulheres. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Interessante esse cântico que está nesse texto, nesse contexto histórico. Se você pegar o Salmo 56, você vai ver que o salmista ele está narrando algo semelhante a isso que está dentro desse contexto. Quando ele vai citar, olha só, lá no versículo 6, conspiram, ficam à espreita, vigiando os meus passos na esperança de tirar minha vida. Deixará escapar essa gente tão perversa? É o que ele está falando. Aí lá no versículo 10, eu convido você lá no versículo 10, os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso que saberei que Deus está ao meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio, não temerei o que poderá me fazer o homem. Esse contexto, essa frase, ela é muito interessante do 1 Samuel 18:7. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Quando a gente vai falar um pouco sobre a questão da questão histórica do Salmo 56, eu não tenho como desvincular também o Salmo 34. O Salmo 34 e o Salmo 56 são Salmo de lamento, Salmo de Davi, e os dois foi escrito da mesma situação. Dá a entender alguns historiadores que o Salmo 34, quando Davi vai narrar o cântico, ele está narrando a perseguição de Saul antes dele fugir para as terras dos filisteus. Já no Salmo 56, que é o Salmo que a gente está lendo, Davi já está dentro das terras dos filisteus. E por aqui parece, ele está numa região chamada Gate. Você lembra da região de Gate? Do gigante que veio de Gate para enfrentar Davi quando era menino? Isso mesmo. Davi, para fugir de Saul, ele foi se refugiar em Gate, na terra dos filisteus. E olha que interessante, eu convido a você que está com a sua Bíblia aberta no Salmo 56. Pega a sua Bíblia no Salmo 56, ele tem um título em cima do Salmo 56, dependendo da versão da Bíblia que você estiver lendo.
Eu vou ler o título acima do versículo 1. Na NVI vai dizer o seguinte: para o mestre de música, de acordo com a melodia, uma pomba em carvalhos distantes. Em uma outra versão da Bíblia Sagrada, o título do Salmo 56 diz o seguinte: a pomba nos terebitos distantes. A NVI, numa linguagem bem mais clara, né? Ela vai dizer: uma pomba em carvalho distante. Poema epígrafo, davídico, quando dos filisteus prenderam Davi em Gate. Então, o Salmo 56, que é o salmo que nós estamos estudando, e tem um certo vínculo, como eu já falei, com o Salmo 34, está narrando a história que nós vimos acontecer, bem conhecida, lá de 1 Samuel, capítulo 21, que vai do versículo 10 ao 15. É quando Davi se refugia nas terras dos filisteus, lá na região de Gate. O povo tem medo de Davi, sabe dos feitos de Davi, sabe das promessas de Davi, e ele se refugiou, fugindo de Saul, lá em Gate. Lá Davi tem que se passar como louco. Se você ler o texto que eu te falei, lá de 1 Samuel, lá do capítulo 21, a partir do versículo 10, você vai ver que ele se passa como louco naquela região, lá na terra dos filisteus. É por isso que o título do Salmo 56, como eu li com você o título, diz o seguinte: segundo a melodia, a pomba nos terebitos distantes, ou a pomba em um carvalho, como diz a NVI, né? A pomba em carvalhos distantes. Quando falamos de pomba, nós estamos falando de uma ave que tem bastante predadores. É uma das aves mais caçadas pelas aves de rapina, é a pomba. É por isso que muitas vezes elas viajam em bando, para poder se protegerem. Uma pomba sozinha em uma terra distante, não estar com o seu grupo, não sabe aonde se encontra o alimento direito, aonde está bem os ninhos dos pombos, ela é uma presa fácil. É por isso que Davi está usando esse título, pomba nas terras distantes, pomba um orvalho distante. E o interessante do Salmo 56 é quando ele narra esse cântico, muitos de vocês vão se encontrar, vão ver a sua vida dentro do Salmo 56. Por quê? É quando aquele cidadão sai da sua terra e vai para uma outra terra para ali tentar a sorte. Davi está tentando a sorte na terra dos filisteus para fugir de Saul. Quando a gente vê o Salmo 56, eu lembro de muitos irmãos que eu conheci no decorrer da vida cristã, muitos amigos que veio das suas terras, da onde nasceu, uns veio do norte deste país, outros veio do nordeste, do sul do país, para tentar a vida em Brasília, o trabalho em Brasília. Uns veio morar na casa dos seus próprios parentes que veio na frente, mas outros veio sozinho, morar na casa às vezes até de amigo, para estudar aqui na cidade, para às vezes trabalhar um tratamento de saúde e às vezes aquela saudade aperta. Lembra do pai, lembra da mãe, lembra das terras distantes. Assim é Davi no Salmo 56, uma pomba no orvalho distante. É o lamento dele, é o socorro dele em uma terra bem distante. É isso que Davi quer narrar neste lamento do Salmo que nós estamos estudando. E esse versículo que você está vendo aí, ele já começou a tornar-se uma charge, vamos dizer, não uma zombaria, mas uma charge sobre Davi, porque os filisteus que estão jogando a cara de Davi. Esse era o cântico que se cantava lá em Israel, que esse menino seria rei. Dentro das terras dos filisteus, estão lembrando isso. Você vai ver isso no livro de Samuel. Então, o contexto histórico é mais ou menos disso que eu quero passar para vocês. É o lamento de alguém que não está no meio da sua parentela, que não está na sua terra, numa terra distante, e o conforto dele é o Senhor Deus. E ele vê muitas vezes perseguição. Quantas vezes nós vemos pessoas que sofreram na casa dos outros? Pessoas que às vezes sofreram atrás de um sonho. Comeram pouco, dormiram mal, se vestiram com o que tinha,
mas atrás de um sonho. E às vezes ele lembrava para trás, ele olhava para a casa do pai, da mãe, dos irmãos. Lá eu tinha tanto recurso e aqui eu sofrendo para poder ter algo na minha vida, para ter um futuro melhor. Uma pomba em orvalhos distante. Uma pomba que pousou em um orvalho bem longínquo do seu rebanho. Assim é o Salmo 56. É o salmo que nós iremos dar, chamado Cântico Histórico. Então, esse era os cânticos das mulheres, como a gente vê dentro do Salmo 56. No 1.2, né? As ações dos inimigos de Davi. Saul, tomado por inveja, planejava sistematicamente a morte de Davi. Este, para escapar, foge e procura abrigo entre os inimigos do povo de Deus. Eu já falei sobre isso, quando Davi vai para a terra dos filisteus, procurar abrigo na terra deles lá. 1.3, uma guerra em glória. Após quem saiu o rei de Israel, uma pergunta. Após quem saiu o rei de Israel, a quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? É Davi se falando diante de Saul. Saul, você está perseguindo um cão morto, uma pulga, que eu não sou seu inimigo. Era aquilo o sentimento que se passava no coração de Davi durante as perseguições de Saul. Irmãos, às vezes a gente não tem assim uma noção da aflição de Davi. Mas Davi, ele numa situação dessa, ele tinha duas alternativas. Ou se entregar ao rei Saul, ser morto, ou como a gente vê, fugir para a terra dos inimigos, aonde todo mundo tem desconfiança de Davi. Esse rapaz, esse homem dentro da nossa terra, ou ele veio para fazer guerra, ou veio para espionar a nossa terra, ou veio para tomar a nossa terra. É assim que os filisteus viam Davi. A ponto que eles têm que se fazer de louco. Se você ver o texto lá, ele tem para o pessoal dos filisteus aceitar ele lá. É como muitas vezes, você já imaginou, um cristão fugindo para a terra dos árabes para poder procurar abrigo? É algo semelhante a isso. E às vezes ouvir piada, e às vezes ouvir chacota, e às vezes ouvir, você veio nos perseguir, você veio nos evangelizar, e às vezes ficar caladinho, aguentando aquilo. É isso que Davi está falando. É uma pomba em terra distante. Então esse é o contexto histórico que a gente está falando. Eu quero falar um pouco sobre a oração de Davi, que é o Salmo 56. Nós sabemos um pouco desse contexto histórico que a gente está narrando. Nunca podemos esquecer de desvincular que nós estamos falando do Salmo 56 e o Salmo 34. Os dois estão vinculados. Então, o tópico 2 vai falar da oração de Davi, conforme a revista da Betel e a que a gente está estudando na escola dominical. A oração de Davi. Ao observarmos a oração de Davi, podemos extrair diversas lições a serem seguidas. E nós vamos falar sobre isso dentro desse contexto da oração de Davi. Então vamos lá? 2.1. Pedido de misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo o dia. Ele começa assim neste lamento. Quem é o homem citado por Davi? Ele fala de Saul. Todo o dia. Se Davi está na terra dos filisteus, não é um lugar de segurança. Não é um lugar que ele pode achar, aqui eu estou seguro. Porque os filisteus estão de olho em Davi. Estão de olho nele. Mas o homem que procura devorar Davi, que peleja ele constantemente, é o homem que já foi como um pai para Davi. É o homem que fez de Davi um guerreiro no meio do seu exército. É o homem que trouxe Davi para a sua casa para tocar cânticos e acalmar ele durante os seus sonos. E agora Saul torna-se inimigo de Davi. Interessante, né? A perseguição pode acontecer no meio do povo de Deus. Saul mostra isso. É você ver a perseguição no meio do povo de Deus. O povo de Deus perseguindo Davi. O próprio Israel perseguindo a Davi. E isso muitas vezes acontece no nosso meio.
Davi está sendo perseguido por causa de uma promessa. Não é porque ele roubou. Não é porque ele cometeu o pecado. Não é porque ele matou alguém. Mas porque tem uma promessa sobre a vida dele, que ele seria o novo rei de Israel. Uma inveja muito grande aconteceu ao Saul por causa disso. Essa perseguição da bênção do Senhor sobre a vida de Davi, da prosperidade de Deus sobre a vida de Davi, veio a perseguição, veio essa inveja da parte de Saul sobre Davi. É incrível, irmãos. Às vezes a gente acha isso acontece dentro da Bíblia Sagrada, mas não é muito diferente. Quantos crentes às vezes passam perseguição porque Deus estava abençoando e prosperando? Eu acho interessante isso aqui, que às vezes eu fico a pensar, eu já vi muito crente sendo usado por Deus, crente que tem um dom assim, uma maravilha assim, fantástico. E às vezes não é aquele crente de muita oração, não é aquele crente que todo dia está na igreja, não é aquele crente que tem um cargo, vive ali sofrendo, passando dificuldade, passando luto, mas Deus usando. E às vezes alguém falando assim, aonde que Deus usa uma pessoa dessa? Aonde que Deus fala através de uma pessoa dessa? E às vezes não vê as promessas de Deus sobre a vida daquela pessoa. É isso que Davi se sente. É assim que Davi está se passando. O 2.2, levas em conta a minha peregrinação. Davi está clamando por socorro para escapar da morte. Precisou percorrer um caminho. Esta peregrinação foi marcada por lágrimas. Você que está com a sua Bíblia aberta, ou nós vimos também lá na revista do Salmo 56, o versículo 8, né? Salmo 56, versículo 8. Olha que lindo. O que Davi está falando? Contaste os meus passos quando sofri perseguição. Olha que lindo. Contaste os meus passos quando sofri perseguição. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão escritas no teu livro? É uma pergunta. O que Davi quer dizer com isso? O que Davi está querendo narrar neste versículo? Senhor, será que você não tem visto o meu andajar, as minhas perseguições sobre mim? Será que toda vez que eu clamei, as lágrimas que eu derramei, eu tenho essa confiança que estão nos teus odres, Senhor? Que o Senhor guardou elas nos teus odres? E a ideia de odres é uma bolsa onde se guarda água. O interessante é que o odres era uma ferramenta de uma jornada. Quem ia atravessar o deserto não vai atravessar sem água. A odre era uma peça fundamental para quem está atravessando o deserto. A água daquele odre, ele era fundamental para o viajante no meio do deserto. A preciosidade que aquele odre carregava. Só havia vida, uma viagem longa, só havia a certeza de vida do viajante se houver água dentro daquele odre. Então aquele odre é de muita importância. É o que Davi está querendo narrar aqui, nesse contexto. Senhor, as minhas lágrimas estão num lugar de muita importância guardado pelo Senhor. De muita importância. Contaste os meus passos quando sofri perseguição, Senhor. Contaste os meus passos. As lágrimas no seu odre, como eu falei, e a pergunta, não estão elas escritas no teu livro? Cada injúria, cada perseguição, cada palavra que foi dita contra mim, não está escrito isso no teu livro, Senhor? É o que Davi quer dizer. O que Davi quer falar com isso? Senhor, veja o que os inimigos estão falando. Observa isso, Senhor. Veja o que os inimigos estão narrando de mim, Senhor. O Salmo 56, dentro do versículo 8, fala algo que muitas vezes a gente não vê mais acontecer em nosso meio, que é as lágrimas durante a oração. Quem viveu na igreja lá para os anos 80, os anos 90, cansamos às vezes de ver pessoas dobrando o joelho, orando, derramando lágrimas no chão de uma igreja, lágrimas às vezes, como eu já vi irmãos indo para os montes de oração e derramar suas lágrimas ali no pé de uma árvore, numa campina silvestre ali, chorando a Deus. Eu não quero dizer que crente tem que estar chorando constantemente, não é isso que eu quero dizer.
mas um coração aquebrantado, um coração que pede socorro, quando ele dobra o joelho, a primeira coisa que ele faz é se derramar na presença de Deus. E ali escorre as suas lágrimas. E aquelas lágrimas, Davi está falando, Senhor, ela está nos teus olhos. E o sentido de Davi é por causa dos meus inimigos, Senhor, por causa dos meus inimigos. É importante, irmãos, ainda orarmos, chorarmos diante de Deus. A oração de Davi, nós estamos falando 2.3, faça a tua justiça. Davi indaga ao Senhor se os seus inimigos escapariam. É o 2.3, ele está lá no Salmo 56, versículo 7, né? Salmo 56, versículo 7. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Eu falei isso na introdução, quem vai lembrar, quem viu da revista de Salmos, que o sentimento do Velho Testamento, a oração de Davi, era que Deus derrubasse os seus inimigos, literalmente. A visão do povo de Israel no Velho Testamento é, o nosso Deus é o Deus de uma nação, as nações vizinhas, Deus vai fazer justiça por nós, Deus vai guerrear por nós, Deus vai ser o nosso general de guerra por nós. É algo que a gente vê diferente da graça. Porque dentro da graça, Jesus Cristo nos ensina a amarmos os nossos inimigos, andar com os nossos inimigos. E nessa caminhada, se ele pedir a túnica, dê a túnica, mas peça perdão com o seu inimigo. Mas a visão de Davi dentro do Velho Testamento, dentro da perseguição, é, Senhor, você não está vendo esses inimigos que me perseguem? Faça justiça, Senhor. Derruba essas nações, Senhor. É o sentimento nacionalista de Davi dentro da nação de Israel. É o sentimento nacionalista daquele eu faço parte do povo de Deus, Senhor. É essa ideia que ele passa aqui dentro do versículo 7. Porque às vezes nós temos que tomar cuidado, eu já vi muito crente, eu já falei isso, mas digo novamente, usar o salmo e falar assim, irmão, cuidado, irmão, com crente não se mexe, cuidado, Deus vai fazer justiça, viu? Achando que Deus vai matar pessoas e mandar para o inferno almas como se aquilo não tivesse valor. Mas Davi, nesse sentimento nacionalista, ele está pedindo, veja os meus inimigos, intercede por mim, Senhor. É o que ele está falando. Faça a tua justiça, é o que ele diz. Vamos lá para o tópico 3. Confiança em tempo de crise, é interessante, algo bem, vamos dizer, bem sugestivo para os dias de hoje. E eu quero trabalhar isso com você. Vamos lá, tópico 3, confiança em tempo de crise, né? É o tópico 3. A confiança é pressuposto da oração. Ao dobrar os joelhos diante da face de Deus, é preciso fazê-lo com fé, tendo certeza do seu agir. Eu quero pegar o versículo 3 e 4 do Salmo 56, né? Versículo 3 e 4, que vai dizer: em mim, vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cujas palavras eu exalto neste Deus. Ponho a minha confiança e nada temerei. Confiar no Senhor, confiar em tempos de crise, a ponto de dobrar o joelho, derramar as lágrimas e orar. Irmãos, vamos falar um pouco sobre a questão de confiança. Para me confiar em algo, eu tenho que conhecer. Ou às vezes, eu tenho que ouvir a experiência de alguém que confia. Você já viu, às vezes, na internet, quando você vai comprar um produto, e às vezes aquele produto está bem barato na internet, aí você vê uma página assim, você olha para aquela... Nunca viu aquela página, aquela empresa. Quem tem experiência, a primeira coisa que faz é pegar o nome da empresa, consultar no Google e ver se aquela empresa existe, se ela já deu calote na internet, se é realmente uma empresa confiável, quantas reclamações tem dela. Baseado na experiência dos outros, eu sei se eu tenho confiança naquela página. Ou, às vezes, se é uma empresa que eu já conheço, de grande nome no Brasil, a gente compra sem medo. Por que isso? Porque confiança está baseada em experiência. Ou eu tenho experiência, ou eu confio na experiência de alguém, para ter confiança naquilo. Para me confiar que um carro é bom, eu tenho que ver a opinião de outras pessoas. Não é a empresa jogar aquele carro na mídia, jogar na rua e fazer uma mídia, não, é o melhor carro do mundo. Não é assim que eu tenho que ver.
Eu tenho que confiar. Eu tenho que confiar na opinião dos outros. Às vezes até quebra a cara. Até quebra a cara com isso, dentro de uma situação dessa, quando a gente está falando de confiança. Às vezes a gente já viu opiniões falsas, tudo só para vender o produto, só para empurrar. Mas confiar no Senhor, eu tenho que ter experiência nele. Eu tenho que dobrar o joelho, eu tenho que orar, eu tenho que estar sempre na presença de Deus. Confiar no Senhor é um ato baseado na experiência que eu tenho com Ele. Eu não estou falando só da conversão de aceitar Jesus como Salvador. Estou falando de crente que busca o Senhor em oração, crente que já teve experiência na fé, que falou, o Senhor vai me ajudar nessa situação. É essa confiança. Em tempos de crise, em tempos de pandemia, confiar no Senhor, ter essa confiança, essa experiência em Deus, isso é confiança. Então, para falarmos confiança em tempo de crise, o meu convite a você é o seguinte: busca Deus, ouça a voz do Senhor, derrama sua lágrima a Ele. É tempo de orar, irmão, é tempo de clamar a Deus, é tempo de estar nos pés do Senhor. Temos problemas, temos necessidade, mas é tempo de buscar a Deus. É o que Davi está nos ensinando diante desse lamento, dentro dessa oração. Somos como pombo em terras distantes, irmãos. O medo constante está sobre nós. O medo está constante em nosso coração. Confiar no Senhor, confiar em Deus. 3.1. Louvor à palavra de Deus. Davi prefere dar valor à palavra de Deus, demonstrando conhecer as promessas do Senhor. É o 3.1. Lá no Salmo 56, no versículo 4. Versículo 4. Em Deus, cujas palavras eu exalto, neste Deus, ponho a minha confiança e nada temerei. Quem me pode fazer imortal? Em Deus, cujas palavras exalto neste Deus. É um cântico, ele está falando de uma relação à palavra de Deus. Eu sei que às vezes, no decorrer do dia a dia, das lutas, dos afazeres, aquele medo bate no nosso coração, aquela angústia. Você está aqui, mas está pensando lá na frente, e amanhã? O que eu vou fazer? Meu serviço, meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, a cabeça está aqui. Mas cante. Comece cantando, comece a exaltar a Deus, exaltar o Senhor. Não é qualquer cântico que eu estou falando, não. É cântico de exaltação ao nome do Senhor Deus. Comece a exaltar Ele diante das suas dificuldades, diante das suas lutas. Faça como o salmista. A angústia às vezes bate lá no coração, bate aquele medo lá dentro. Lembre dos cânticos do Senhor. Você que está me ouvindo, membro da Igreja Assembleia de Deus, especificamente eu quero dizer, nós temos uma harpa rica de cânticos, ricas de louvor. Comece a lembrar dos refrões, comece a lembrar de parte dos hinos da harpa cristã. Ali é a palavra de Deus cantada. Ali eu falo, é a palavra de Deus cantada. Não é qualquer cântico que vemos aí. Mas comece a cantar, louvar a Deus diante da sua dificuldade, exaltar ao Senhor Deus. Não deixe o medo te dominar, não deixe a depressão te dominar, não deixe a angústia te dominar. Confie no Senhor, louve a Deus, exalte a Ele, exalte com pensamento. Quando espero você está exaltando com palavra, às vezes está derramando sua lágrima, mas louve, 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 exalte ao Senhor Deus. Deus quer ver o seu louvor. Tópico 3.2, né? O medo não prevalece diante da confiança. O salmista declara: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. O medo não prevalece diante da confiança. Eu creio que muitos de vocês assistiram o filme, né? Até o Último Homem. Se você não assistiu, eu aconselho você a assistir esse filme. Ela vai contar a história de um cristão que está no meio de uma guerra, bomba caindo naquela região. Vou resumir, boa parte de vocês eu creio que assistiu. E os soldados americanos fogem e aquele homem fica lá no cume daquela montanha, daquela região.
E ele começa a ouvir o socorro. Socorro, me ajuda, me ajuda. Eram os soldados feridos que ficaram lá no cume. Os soldados desceram abaixo e aquele cristão para. Uma das orações dele é: Senhor, o que o Senhor quer isso comigo nesta guerra? É a oração dele. Senhor, o que o Senhor quer comigo nesta região? Fala comigo, Senhor. Ele faz a oração: Senhor, fala comigo, fala comigo. Toda vez que ele fala: Senhor, fala comigo, ele ouve um grito falando: socorro, me ajuda, socorro. Ele entendeu. Era a voz de Deus na vida de homens pedindo socorro. Sabe por quê? E a história você vai decorrer no meio do filme, o tanto de homens que aquele homem vai salvar, confiando no Senhor Deus, e sempre falando ela: Senhor, dá-me mais um homem, dá-me mais um homem. Mas ele teve que vencer o medo. Ele teve que vencer o medo. Eu acho interessante quando aquele filme acaba, é no final o depoimento dele. Ele diz o seguinte: você acha que eu não tinha medo? Eu tinha, mas eu confiei no Senhor. Eu confiei em Deus. Irmãos, nós estamos em guerra, irmãos. Nós estamos em guerra. Guerra contra nós, contra o pecado, contra o ego da gente. Nós estamos em guerra. Guerra contra esse mundo que nos odeia, guerra contra esse mundo cheio de perversidade, e às vezes a gente quer andar conforme a palavra de Deus. Irmãos, nós estamos em guerra. Às vezes uma guerra contra o dentro familiar nosso, que não quer obedecer a palavra de Deus, quer xingar, quer esculhambar, quer colocar música indecente, quer colocar indecência nos seus olhos. Irmãos, nós estamos em guerra. Estamos em guerra. Você está em guerra. Você está em guerra. Se você está em conforto nesta vida, irmão, algo está errado. Cristão em conforto nesta vida, algo está errado. É o soldado que se entregou ao inimigo e falou: inimigo, não me prenda, não me jogue na cadeia, porque eu vou dizer onde estão os pontos daquele que te persegue, eu vou dizer quem é o general, eu vou entregar tudo. Esse é o cara que está em conforto. Cristão, nós estamos em guerra. Se estamos em guerra, tem medo dentro da gente, tem medo. Medo de perder algo, medo de perder um filho, medo de perder a esposa por causa de uma palavra, medo de perder um emprego por causa disso. Estamos em guerra, irmãos. A oração é dobrar o joelho, é derramar as lágrimas e falar: Deus, fala comigo. E às vezes Deus está falando contigo através de alguém pedindo socorro, de alguém pedindo uma ajuda, de alguém pedindo para que faça algo por ele. E você quer que Deus desce do céu e seja explícito contigo. E alguém falando: me ajuda, me ajuda. Confiança em tempos de crise. Se você der vazão ao medo, irmãos, você vai ouvir fantasmas da sua cabeça, pensamentos negativos da sua cabeça, voz de derrota. Se você der voz ao medo, você vai ligar a mídia da televisão e vai começar a ver morte, pandemia, doença, guerra, e você vai achar que aquele é o fim do mundo. Confia no Senhor, faça como o salmista nessa oração: ensina-me a confiar no Senhor, ensina-me a confiar. 3.3, né? A confiança que move a oração. Não estejas inquietos por coisa alguma, antes a vossa petição seja em tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Filipenses 4, versículo 6. Estamos quase encerrando aqui. Eu quero ver o versículo 12 também, né, do Salmo 56, que é o que mais nós estamos lendo, o versículo 12. Os votos, o Salmo 56, versículo 12. Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Rendeste ação de graça. A confiança que move a oração. Com os votos que eu fiz com o Senhor, eu manterei. Olha que interessante. Davi está fugindo de Saul. Davi está nas terras dos filisteus, também visto como inimigo. Mas ele fala: os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Rendeste-ei ação de graça. Os votos que eu fiz. Olha que interessante. Fazer voto diante de Deus. Quando a gente fala de voto, a gente traz à cabeça os nossos dízimos, as nossas ofertas, a nossa palavra como cristão diante do Senhor. Quando a gente fala de voto, nós estamos falando da nossa confissão de fé: eu não vou abandonar a minha fé. Quando a gente fala de voto, a gente está falando da igreja que a gente congrega: eu fiz voto com a minha congregação. Tudo isso é voto.
Tudo isso é voto. Os votos que fiz, eu manterei, ó Deus. Em meio a tanta crise, em meio a tanta luta, tanta perseguição, é o que Davi está falando. Confiança que move a oração. Crente que confia no Senhor, ele vai para a oração, ele vai clamar a Deus, ele não dá vazão ao medo, ele vai confiar no Senhor Deus. Vamos lá, para concluir agora, nós estamos encerrando. Conclusão. Que o Espírito Santo nos ajude a conservarmos uma firme confiança no Senhor, mesmo diante de tantos desafios e perseguimos na jornada cristã, sabendo que o propósito de Deus prevalece na vida do seu povo. Romanos 8, do 28 ao 31. Irmãos, o Espírito Santo nos ajude a confiarmos firmes. O Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós estamos no tempo da graça. Nós estamos debaixo do Senhor Jesus Cristo, na direção do Espírito Santo de Deus. Lembre das vossas orações, falar ao Espírito Santo, guia-me. Espírito Santo, fala o meu coração. Espírito Santo, ajude-me a andar neste deserto. Ajude-me a andar em rumo a esta caminhada, passo por passo. O Espírito Santo quer ouvir a sua oração. O Espírito Santo quer ouvir o seu clamor. Ei, você que está me vendo. Ei, você que está me ouvindo, o Espírito Santo de Deus quer ouvir a sua oração, quer ver as suas lágrimas se derramar diante de Deus, Ele quer ver o cumprimento dos seus votos, o cumprimento dos seus votos. É tempo, somos como uma pomba em carvalhos distantes, com medo, fora do rebanho. Mas mesmo sendo pomba, temos o Senhor Deus para nos guardar e nos proteger. A próxima lição, que é a lição 8 do próximo trimestre da Escola Dominical, apresentarmos ao Senhor nossos questionamentos. Vai ser o próximo salmo. Qual o conflito existencial de Asaf? Como vencer o sentimento de inveja? Qual a importância do clamor em meio à angústia? É a próxima lição da Escola Dominical. Desde já eu quero agradecer, eu quero convidar você a fazermos uma oração. Coloque a sua mão no seu coração, onde você está, na sua residência, não sei se você está dirigindo, está ouvindo o rádio do carro, às vezes você não pode colocar a mão na oração, mas eu quero orar com você. Se você puder, feche seus olhos, aqueles que não puder, faça a oração em pensamento. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, meu Deus, meu Pai, graça eu te dou, meu Pai, por esta lição, falar aos nossos corações hoje. Pai, eu sei que tem vidas me ouvindo aqui precisando do conforto de Deus. Tem vidas aqui passando luta e dificuldade. Tem gente na casa de pessoas, meu Pai amado, correndo atrás do seu sonho, dos seus projetos, Senhor Jesus Cristo. Quantos vieram de terra distante, Senhor, para a casa de alguém aqui em Brasília, meu Pai, para tentar algo, para lutar atrás de algo, Senhor. Espírito Santo de Deus, ouça a oração de cada um deles. Visita seus lares, Senhor. Que a bênção do Senhor seja sobre as suas residências, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, acampa os anjos ao redor de cada vida que está me ouvindo hoje, meu Pai, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu creio, meu Pai, que esses lares estão guardados pelo Senhor Deus. Que toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Mestre Jesus. Desde já agradeço. Muito obrigado. Que Deus te abençoe.